Bem, pessoal, então vamos para o nosso terceiro vídeo de hoje. Esse vídeo nós vamos falar sobre vegetação e os domínios da natureza no Brasil. Mais uma vez, eu vou fazer uso do mapa, né? O mapa é o que está na página 59 do livro de vocês, e vocês vão me acompanhar aí, por favor. Então, vamos fazer aqui o compartilhamento do mapinha aqui na tela. Vamos lá. Bem, então no nosso mapinha aí está escrito Brasil, domínio morfoclimático. Por que tem esse nome de morfoclimático, né? Então isso aí foi o geógrafo Aziz Absaber, né, que, considerando a complementariedade entre esses aspectos, quais são os aspectos? Solo, relevo, hidrografia e clima. Ele fez esse mapa, né, considerando essa complementariedade entre esses aspectos, né? Então, reconheceu 6 diferentes espaços naturais no Brasil que denominou de domínios morfoclimáticos, né? Como está aí o título do mapinha de vocês aí. Bem, então, se nós pegarmos aí e comparar com os outros mapas, os mapas de relevo, de clima, de vegetação e de hidrografia, nós vamos ver que todos eles estão ligados um ao outro, né? Então, isso nos leva a considerar que a vegetação ela tem tudo a ver com o clima, com o relevo, né? E com o solo. Então, a vegetação tem tudo a ver com essas coisas, né? Então, vamos lá. Então, vamos analisar domínio por domínio aí nesse mapa. Então, o primeiro desses domínios é o domínio amazônico, né? Então, para entendermos isso, né, temos que entender que os relevos dominantes no domínio amazônico, que é esse domínio em verde, né, são as planícies, as depressões, isso nós estudamos lá em relevo, né, e os baixos planaltos. A vegetação é constituída pela floresta equatorial, aqui próxima à linha do Equador, né, formada por árvores de grande porte e médio porte, com um clima quente e úmido. A hidrografia é formada por uma enorme quantidade de cursos de água, vários rios, né, que tem aqui nessa região, e os que formam a bacia amazônica. Então, tá vendo que essa vegetação ela tem tudo a ver com o clima da região, o solo e a hidrografia, né, da região. O segundo domínio aqui, o domínio do Cerrado, que é esse domínio que está aqui, ó, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, abrange uma parte de Minas Gerais aqui também, né, na parte mais norte de Minas Gerais, né? Então, nós temos aqui o domínio também do Cerrado. Nesse domínio do Cerrado, predomina a vegetação de mesmo nome, vegetação de Cerrado, né, que cobre extensas áreas de planalto. Essa vegetação é formada principalmente por gramíneas, arbustos e árvores de casca grossa e galhos retorcidos. O clima dominante é o tropical, com 2 estações, estação de verão chuvoso e inverno seco, né? Nesse domínio, localizam-se as nascentes dos principais rios de importantes bacias hidrográficas do país, como São Francisco, o Paraná, o Araguaia e o Tocantins. Todos eles nascem dentro desse domínio do Cerrado, né? A seguir, nós vamos aí ao domínio de mares e morros. Então, o domínio de mares e morros pega todo esse amplo litoral aqui, ó, que vem da região Nordeste, desde lá da pontinha do Rio Grande do Norte, até aqui em Santa Catarina.
pegando aqui o Rio de Janeiro, grande parte de São Paulo, parte de Minas Gerais, todo o estado do Espírito Santo, né? Então, o Rio de Janeiro todo é nesse domínio de mares de morros. O que é isso? Por que tem esse nome de mares de morro? Porque se vocês olharem de uma certa distância, né, o relevo daqui da região ele é todo ondulado, né? Se você olhar, os morros são todos ondulados, parecendo uma onda do mar, né? Por isso que dá o nome de mares de morros, né? Então, apresenta um relevo de planalto com morros. Sua vegetação original é a floresta tropical, que atualmente se encontra bastante alterada, né? A Mata Atlântica, por exemplo, é uma delas. Não tem aí a organização SOS Mata Atlântica, restam 8,5% de remanescentes florestais, acima de 100 hectares do que existia originalmente. Somados todos os fragmentos de floresta nativa acima de 3 hectares, tem-se atualmente 12,5% da floresta original nessa região, né? Então, toda essa floresta aí foram arrasada, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Floresta da Tijuca faz parte dessa floresta, né? De domínios de mares de morro. Só que a Floresta da Tijuca ela é uma floresta replantada, porque a floresta original ela foi toda abatida para o plantio de café naquela região, e depois Dom Pedro, quando viu que trouxe sérias tragédias para a região, ele mandou replantar a Floresta da Tijuca. Prosseguindo aí, nós temos o domínio de Caatinga, né? As Caatingas está localizado na área de clima tropical. Aqui, ó, Caatinga. Lembram que aqui também nós tínhamos um clima diferente aqui nessa região, quando nós estudamos lá o outro mapa de climas, né? Está na região na área de clima tropical semiárido com chuvas escassas, irregularmente distribuída ao longo do ano. Lembram que é entre 400 e 800 milímetros, né? Há muitos rios temporários na área desse domínio, ou seja, rios que só existem no período das chuvas. Quando acaba o período das chuvas, eles desaparecem. Que apresentam uma vegetação de baixo porte, como algumas espécies de arbustos e cactos, adaptada à carência de chuvas e solos rasos. Muito bem. A seguir, nós temos o domínio das araucárias, que pega aqui Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. Esse domínio ele é caracterizado por plantas de diferentes portes, entre as quais se destacam as árvores com o mesmo nome, né, de araucárias, espécie de pinheiro adaptada ao clima subtropical. A floresta de araucárias também já sofreu grande devastação, restando apenas alguns pequenos núcleos da floresta original. Então, essa árvore ela produz uma madeira que é muito procurada, né? Por isso ela foi devastada ao longo dos anos aí. É o chamado pinho de riga, né? O pinho de riga é uma madeira muito resistente, muito durável, né? Sendo muito bem tratada, ela dura centenas de anos, né? Aqui no nosso estado, nós temos uma fábrica, a Fábrica Nacional de Motores, que hoje abriga a fábrica da carroceria Marco Polo, Ciferal Marco Polo, em Xerém, Duque de Caxias. Todo o assoalho da fábrica foi feito, assoalho e forração, né, do teto da fábrica foi feito todo com esse pinho de riga. Que essa fábrica foi construída durante o governo de Getúlio Vargas, e aí ele mandou construir com esse pinho que vinha lá das araucárias do sul do Brasil, né? E está lá até hoje, né? E é uma madeira extremamente resistente, que toda a produção é feita em cima dessa madeira, né? As bancadas foram tudo feitas da fábrica, foram feitas com essa madeira. E aí vamos para as pradarias. As pradarias, né, elas estão aqui no Rio Grande do Sul, no extremo sul aqui do Rio Grande do Sul, é a região de pradarias, também chamado de Pampa Gaúcho, né?
Apresenta vegetação formada por poucas árvores, próxima ao leito dos rios e por gramíneas, que cobre as áreas planas e as coxilhas no extremo sul do país. Coxilhas é dominação dada no sul do Brasil às formas de relevo suave e onduladas, encontradas no domínio das pradarias principalmente. A paisagem também apresenta banhados, ecossistemas alagados, onde são encontradas várias espécies de animais. O clima subtropical apresenta chuvas distribuídas ao longo do ano e frio no inverno. E as chamadas faixas de transição. Então, aqui nós temos em amarelo aí as chamadas faixas de transição. Vejam que ela circula, né, todos os tipos climáticos existentes aqui no Brasil. Então, aqui nós temos essa faixa de transição que está entre o domínio morfoclimático amazônico e o cerrado. Nós temos aqui entre o cerrado e mares e morros. Nós temos entre a araucária e as pradarias. Nós temos aqui entre o cerrado e as araucárias. Enfim, então, entre todos os tipos climáticos, existem essa faixa de transição, né? Então, aí vai haver vários domínios dentro dessa faixa de transição, porque não dá para se definir bem qual é o tipo climático e o tipo de vegetação exato que existe dentro dele. Pode aparecer vários tipos de vegetação dentro dessa faixa de transição. Ok, pessoal? Então, encerramos assim a explicação desse capítulo 4 e vocês vão ficar aí com as atividades, ok?